Toda a gente tem potencial. Não há ninguém que tenha entrado neste mundo incapacitado, sem habilidades, sem capacidade de fazer alguma coisa. Deus dá às pessoas um potencial quando elas entram no mundo, quando nascem. Por isso é que nasceram. E cada pessoa que nasceu e que traz consigo um potencial, nasceu para fazer alguma coisa de relevante, ser importante na vida de alguém, tocar alguém, construir alguma coisa, porque Deus não cria a inutilidade. Deus trabalha com propósitos, portanto, você não foi criado sem um propósito, por isso não é um inútil, tem um potencial dentro de si que precisa ser descoberto e libertado para abençoar a sua vida e a vida de quem está à sua volta. Então eu disse aos irmãos, em algum lugar, alguém precisa precisamente daquilo que Deus lhe deu a si. Portanto, anime o seu coração e perceba que você está aqui com um propósito divino. Existe alguém, não sei quem, em algum lugar, não sei aonde, que vai precisar precisamente do potencial que Deus lhe deu a si. Potencial é o quê? Potencial é uma fórmula que engloba talentos, dons e vocações. Talentos são habilidades inatas, talentos são capacidades que nascem conosco. Por exemplo, a capacidade de tocar, cantar, dançar, representar, cozinhar, fazer desporto, é uma capacidade inata, nasce com a pessoa, depois a pessoa aperfeiçoa, mas nasce com a pessoa. Quem não nasceu com talento para cantar, não vale a pena ensinar, nunca aprende. Quem não nasceu com talento para tocar, pode tocar 3 ou 4 coisas, nunca vai ser um músico, porque não tem talento, não nasceu para isso. Mas quando a pessoa nasce com um talento para alguma coisa, aquilo vem com a pessoa. Se a pessoa desenvolve e aperfeiçoa, vai se realizar a si e vai abençoar os outros. Eu disse também que dom é diferente. Dom é alguma coisa que Deus é que dá à pessoa quando a pessoa se encontra com Cristo. Entregamos a vida a Jesus e Deus nos dá dons. Esses dons é para abençoar o seu reino, fazer a sua obra. São por vezes capacidades e habilidades que não tínhamos, não nascemos com elas, mas há um momento da nossa caminhada cristã que aquele dom vem sobre a nossa vida. Por exemplo, há pessoas que nunca tocaram, nunca cantaram, nunca perceberam nem de música nem de canto, mas chegam à igreja, entregam a vida a Jesus e começa a nascer no coração deles um desejo de aprender, e vão aprender e são simplesmente uma surpresa, porque de repente aquilo funciona. E alguém diz, mas esta pessoa antes não sabia, não tinha jeito, não se sentia atraída, porque é que agora se sente atraída e aprendeu tão rápido e funciona e é uma bênção? Porque Deus deu um dom à pessoa. Não nasceu com a pessoa, não é um talento, mas é um dom que Deus deu durante a sua caminhada cristã. E vocações são propósitos que Deus tem para as pessoas. Coisas que estão no oculto, no segredo do coração de Deus e que se revelam depois da pessoa caminhar com Deus. Repara o seguinte, eu nasci com talentos, durante uma época da minha caminhada cristã, eu sei que Deus me deu dons para fazer algumas coisas que eu não sabia e Deus me deu a graça de saber fazê-las. E depois eu vim a descobrir mais tarde que afinal eu tinha uma vocação na minha vida. Deus tinha escrito no seu coração que queria que eu fosse um ministro da palavra. E aliás, eu nunca quis ser, vocês sabem disso. Então, a vocação é alguma coisa que Deus escreveu a nosso respeito no seu coração. É um propósito que Deus tem para a nossa vida, que com a nossa caminhada cristã, Ele vai aparecer e vai se descobrir. E vai se cumprir na nossa vida. Amém? Então temos falado sobre isto. Na semana passada eu falei sobre prejudicando o potencial.
ensinei que há pessoas que têm um incrível potencial, mas prejudicam o potencial. Como? Mau caráter. Alguém se lembra? Pessoas que têm habilidades, capacidades, receberam dons, mas depois têm um caráter sovina, têm um caráter mau, são pessoas conflituosas, são pessoas com a boca grande, são pessoas teimosas, são pessoas arrogantes, são pessoas intrometidas na vida dos outros e prejudicam o seu potencial. Têm capacidade, têm habilidades, têm, sim senhora, mas o caráter é tão deformado que lhes atrapalha a vida. E aquilo que receberam de bom, que podia ser uma bênção, ninguém quer e todos chutam porque a pessoa tem a maneira de ser que tem. Caráter influencia para o bem ou para o mal o nosso potencial. Falei também aos irmãos sobre desorganização. A desorganização prejudica o potencial de uma pessoa. Há gente cheia de potencial, mas é tão bagunçada, tão desorganizada, tão confusa na vida, que desperdiça o potencial que tem. Depois falei sobre, tem que me ajudar, qual foi a terceira? Pessoa conflituosa, não é? Era? Pessoa que tem dificuldade de relacionamento ou se isola. Há pessoas que se isolam, não se relacionam com ninguém, e uma pessoa que se isola prejudica o seu potencial. E há aquelas pessoas que não se isolam, mas relacionam-se mal. Com a mesma rapidez com que fazem um amigo, fazem um inimigo. Assim como fazem de um irmão mano do coração, no dia a seguir são capazes de fazer dele inimigo de estimação. Isto é trágico. Isto prejudica o potencial de uma pessoa. E em último lugar eu disse que a soberba e a arrogância também prejudica o potencial da pessoa. Pessoa soberba, arrogante, presunçosa, essa pessoa vai à ruína, diz a Bíblia, e vai acabar por nunca libertar completamente todo o potencial que recebeu. Hoje eu quero falar de uma outra questão, que é atrofiando o seu potencial. Porque existe uma diferença entre prejudicar e atrofiar. Qual é a diferença entre prejudicar e atrofiar? É que a pessoa que prejudica o seu potencial, ela acredita que tem potencial e quer libertá-lo. Ela quer fazer alguma coisa. Ela acredita que tem capacidades, que tem habilidades, que tem talentos, que tem dons e quer usar aquilo. Mas por causa da sua maneira de ser ou de agir, prejudica esse potencial que tem. O atrofiar é diferente. O atrofiar funciona assim: a pessoa até tem, até é dotada, é cheia das habilidades e das capacidades, mas há alguma coisa dentro da cabeça, tipo um grilo, conseguiu convencê-la de que não tem potencial nenhum. E a pessoa nem quer tão pouco tentar ser ou fazer alguma coisa, porque acha que não tem capacidade para nada. Existe um potencial dentro da pessoa, mas a pessoa atrofia, ela própria enterra, atrofia, porque ela se convenceu de que não tem, de que não é capaz, de que não pode, de que não vale a pena, não vai agradar a ninguém. E a diferença entre aquele que prejudica e aquele que atrofia é que aquele que prejudica acredita que tem e quer libertá-lo. Só que a sua maneira de ser e agir estraga tudo. O outro acredita que não tem e, no entanto, tem. Mas acredita que não tem, convenceu-se que não vale a pena, que não é capaz. E então atrofia, enterra, paralisa tudo aquilo que Deus lhe deu e que podia ser uma incrível bênção. Eu não vou ler Mateus 25, mas vou relembrar aos irmãos que aquele homem da parábola, aquele que recebeu um talento, disse: e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Repita comigo: escondi
na terra o teu talento. Esta expressão, escondi na terra o teu talento, é uma expressão de atrofia. Ele pega aquilo que tem e considera que não vale a pena fazer alguma coisa com aquilo que tem e enterra. Ora, não queremos que você atrofie aquilo que você tem. Queremos que você liberte aquilo que Deus lhe deu em nome do Senhor Jesus. Porque aquilo que Deus lhe deu assim não é para enterrar, mas é para libertar, de modo a ser bênção. Bênção, não é tropeço, não é confusão, não é perturbação, não é desordem, é bênção. Porque se não for bênção para quem está à volta, então eu duvido do potencial. Deve estar no potencial errado. Porque quando eu faço alguma coisa que tem a ver com o meu potencial, e em vez de abençoar, eu sou pesado para as pessoas, em vez de levantar, libertar, animar, toda a gente está desejando que eu faça as malas e marche, então alguma coisa está errada no meu potencial ou nas minhas convicções sobre o potencial. Porque quando eu liberto aquilo que Deus me deu, eu vou abençoar. As pessoas reconhecem aquilo que Deus me deu. Elas vão sentir-se bem comigo e elas vão querer que eu faça mais. Se elas fogem de mim, então alguma coisa precisa ser ajustada e bem analisada. Alguém está comigo? Vamos ler um verso que fala de um jovem que andava, ou pelo menos tinha a ideia, de atrofiar o seu potencial. Chamava-se Timóteo. Alguém repita o nome. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 14, a Bíblia fala de um jovem que parece que tinha uma inclinação para atrofiar o seu potencial. Olha o que diz o verso: não desprezes o dom que há em ti. Podemos também traduzir assim: não atrofies, não enterres o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. O presbitério é o grupo de pastores que governam uma comunidade. E parece que um grupo de pastores numa comunidade reconheceu, alguém repita comigo? Mais uma vez. Reconheceu que Timóteo tinha um dom dado por Deus. Não foi Timóteo que foi dizer que tinha o dom. O presbitério da igreja reconheceu que ele tinha o dom. E como reconheceram que ele tinha o dom, o chamaram, impuseram-lhe as mãos e profetizaram sobre ele, declarando que aquele rapaz era chamado a servir o Senhor. E sabemos que ele foi chamado para servir como pastor. Timóteo era um pastor. Mas ao que parece, havia algum grilo na cabeça de Timóteo que o levava a atrofiar aquilo que Deus lhe tinha dado. Sabem que Timóteo era muito jovem. Paulo um dia disse: olha, tu és muito jovem, mas é bom que as pessoas não desprezem a tua mocidade. Ou seja, as pessoas quando começaram a ver Timóteo a ministrar, talvez a liderar alguma coisa, começaram a pensar: este miúdo, este jovem, que experiência tem? Quem é ele? Vem aqui pregar para nós o que é que ele sabe da vida. E provavelmente houve gente na comunidade que não aceitava bem a ministração dele. Eu lembro-me quando eu comecei a ministrar com 22, 23 anos, muita gente se animou na igreja, mas muita gente também ficou incomodada e muitos desprezavam a minha mocidade, achando que tudo aquilo era fogo de palha.
fogo de vista, mas quando alguma coisa é de Deus, vai permanecer de pé. Se não é, realmente acaba. E graças a Deus que se tem mantido, já lá vão 18 anos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu não sei concretamente o que é que atrofiava Timóteo, mas Paulo tem uma expressão que nos dá a entender que Timóteo precisava de ser estimulado, porque ele diz no verso 14 da primeira carta, ele diz: não desprezes, não atrofies, não enterres o dom que há em ti, aquilo que recebeste de Deus, considera como importante. Não atrofies, não enterres, não jogues fora, não abandones, porque foi Deus que te deu para a bênção da tua vida e bênção daqueles que estão à tua volta, a quem tu ministras a palavra do Senhor. Amém? Mas irmãos, existem pessoas que, por não conseguirem superar algumas debilidades da alma, fraquezas da alma, dores na alma, inibem, condicionam, enterram e atrofiam o seu potencial. E eu quero falar consigo hoje sobre alguns fatores de inibição, alguns fatores de atrofiamento do nosso potencial. Primeiro fator: falta de autoconfiança, de acreditar em si mesmo. Eu vou repetir: falta de autoconfiança, de acreditar em si mesmo. Ouça bem esta frase: você tem que acreditar em Jesus, tem que crer em Jesus, mas também tem que acreditar em si. Porque se uma pessoa acredita em Jesus, mas não acredita em si próprio, não acredita em si mesmo, essa pessoa, ela não vai fazer grande coisa na sua vida. Porque há uma necessidade no ser humano de crer em Deus, mas crer nele próprio também. Crer em Jesus, confiar em Deus, mas confiar também no seu potencial. E quantas pessoas dentro das igrejas só acreditam em Deus e não acreditam em si mesmas? Há até gente que diz: pastor, isso não se pode dizer porque pega mal. As pessoas podem ser levadas para a nova era, acreditarmos em nós próprios. Mas é a verdade, irmãos. Temos que crer em Deus e temos que crer em nós. Alguém repita comigo: eu tenho que crer em Deus e tenho que crer em mim. Tenho que confiar em Deus e tenho que confiar em mim. Quantas pessoas nas igrejas creem em Deus, mas em si próprias não acreditam para coisa nenhuma? Você diz: irmão, você é uma bênção. Quem? Eu não sou uma bênção, sou uma desgraça, sou uma porcaria ambulante, caminhante, andante, rastejante. Crê em Deus, mas não crê em si próprio. Confia em Deus, mas não consegue confiar nas suas capacidades, nas suas habilidades, no potencial que Deus lhe deu. Então, há pessoas que têm potencial, mas não conseguem acreditar que sejam capazes de ser útil com aquilo que têm. Então enterram-no e não passam de uma vida medíocre. Alguém repita comigo: vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida abaixo da média. É uma vida que não explodiu, não cresceu, não prosperou. É uma vida que está por ali assim. Podia ter dado mais, não deu. E muita gente vive uma vida medíocre porque não foi capaz de acreditar em si próprio, ter confiança em si mesmo. Então enterrou todo o seu potencial. Podia ter tido uma casa própria, não tem. Podia ter comprado um terreno e ter construído uma casa maior, não o fez. Podia ter completado um curso, não o concluiu. Podia ter viajado, não viajou. Podia ter feito um montão de coisas, mas nunca conseguiu acreditar em si próprio. E há muita gente que vem à igreja,
aleluia, glória a Deus, levanta as mãos, eu te amo, Jesus, confio em ti. Mas a questão é, quando sais por aquela porta, acreditas em ti, no teu potencial? És capaz de dizer a ti mesmo: eu sou capaz, eu posso com a bênção e o favor de Deus. Tenho inimigos, vou vencê-los, vou comê-los que nem pão. Tenho adversidades, vou superá-las em nome do Senhor Jesus. Tenho projetos, vou agarrá-los e vou concluí-los. Será que há aqui alguém capaz de dizer a si mesmo: eu acredito em Deus, mas eu também acredito em mim. Eu confio em Deus, mas eu também confio naquilo que Deus me confiou para fazer diferença onde quer que eu ande. Então, a falta de autoconfiança da pessoa acreditar em si mesma atrofia o potencial da pessoa. A pessoa tem um potencial incrível dentro de si, mas a falta de confiança em si própria, a falta de acreditar em si mesma, leva a pessoa a enterrar, a sepultar, a atrofiar aquilo que ela tem dentro de si como potencial dado por Deus. Leia comigo Josué capítulo 1. Eu queria que você reparasse como Deus encheu Josué de estímulos. O capítulo 1 de Josué é um discurso de estímulos constantes da parte de Deus a um rapaz que ia assumir uma grande responsabilidade. E por vezes há pessoas que perguntam: por que é que Deus repete as coisas? Porque o Senhor está enchendo a alma da pessoa de estímulos. Repara o seguinte, em Josué capítulo 1, vamos ler o verso 5 e 6. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não te vou deixar e não te vou desamparar. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. O que é que Deus está a fazer com Josué? A estimular a alma de Josué. Moisés, o líder, tinha morrido. Josué ia assumir a liderança de uma nação. Era um jovem. E eu acredito que na cabeça de Josué devia passar muita coisa. Será que eu sou capaz? Será que eu estou à altura? Será que eu tenho potencial suficiente para liderar uma nação como esta? E quando Deus vai falar com Josué, Deus o enche de estímulos. Alguém repita: estímulos. Por que é que Deus o enche de estímulos? Porque Josué não precisava de acreditar em Deus. Vou repetir: Josué não precisava de acreditar em Deus. Josué não precisava de confiar em Deus. Isso já ele fazia há muito tempo. Lembram-se quando foram espiar a terra de Canaã? Dos 12, 10 que voltaram infamaram a terra, mas 2 deram um testemunho de fé e confiança perante o Senhor. Quem foram os 2? Josué e Caleb. Josué sempre acreditou na palavra, sempre confiou em Deus. A questão agora, no momento em que ele vai assumir a liderança do povo, da nação, não é crer em Deus, confiar em Deus, é crer nele próprio, é confiar em si mesmo, é acreditar que ele é capaz de fazer aquela tarefa, executá-la com sucesso. E é por isso que Deus vem ali e o enche de estímulos. E Deus começa a falar com ele e a dizer: olha, da mesma forma que eu fui com Moisés, vou ser contigo. Ninguém te vai resistir. Não te vou deixar nem desamparar. Esforça-te, tem bom ânimo, porque o povo vai herdar a terra, porque tu vais ajudá-los a alcançar esse objetivo. E no verso 7, Deus repete a mesma coisa. E no verso 9, repete a mesma coisa. O que é que temos aqui?
aquilo que muitas vezes nós fazemos às pessoas nos aconselhamentos. Repetimos a mesma coisa 10, 15, 20, 50, 100 vezes para ver se entra na cabeça e cola. O irmão consegue, você é capaz, vamos lá, levanta a cabeça, você não é inferior aos outros. Era o que Deus estava a fazer, porque Josué precisava de crer nele, ter confiança nas suas capacidades. Em Deus já ele tinha há muito tempo. Então repita comigo, eu necessito de confiar em Deus, mas confiar em mim, acreditar em Deus e acreditar em mim. Eu entendi que a autoconfiança, o crermos em nós, está relacionado com 3 situações. Primeira, o nosso próprio temperamento. Alguém repita comigo: temperamento. Todas as pessoas têm um temperamento matriz. Todas as pessoas, quando entram no mundo, assim como trazem um potencial, trazem também um temperamento matriz. E diga aos irmãos aqui hoje que nada, nem ninguém, nem Deus, nem a palavra vai mudar o temperamento de uma pessoa. Deus não muda temperamentos, porque o temperamento faz parte da nossa pessoa, é uma identidade da pessoa. Deus não muda o temperamento de ninguém. Isto é bíblico, irmãos. Deus nunca mudou o temperamento de Moisés, que era um profundo melancólico. Deus nunca mudou o temperamento de Abraão, que era fleumático. Deus nunca mudou o temperamento de Paulo, que era colérico. Deus nunca mudou o temperamento de Pedro, que era sanguíneo. O temperamento de uma pessoa é uma marca de identidade que nunca vai mudar. Deus não muda. É a essência da pessoa. Porque senão seríamos todos iguais, fotocópias. Chegávamos à igreja, entrávamos num processo, ficávamos todos iguais. Isso nunca vai acontecer. Cada pessoa tem o seu temperamento, dado por Deus. Todos os temperamentos, por causa do pecado, têm virtudes, têm vantagens, mas também têm defeitos, pequenos problemas. Não existem temperamentos perfeitos, nem uns melhores e outros piores. Todos os temperamentos são necessários, fazem falta. E quando nós estudamos isto na Bíblia, descobrimos que Jesus manifesta os 5 temperamentos que existem. A psicologia diz que existem 4, a psicologia cristã diz que existem 5, e Jesus tinha os 5. Fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo e supina. Então, Jesus manifesta todos eles. E ao estudarmos a Bíblia, nós descobrimos pessoas que tinham marcas profundas de identidade assentes sobre estes temperamentos. E Deus não muda isto. É a identidade da pessoa. Agora, o que acontece é que nós, à medida que vamos andando com Deus, vamos descobrindo como devemos exercer domínio próprio. Alguém repita comigo: domínio, outra vez, domínio próprio sobre as debilidades do nosso temperamento. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos aos irmãos. Quando uma pessoa é marcada pelo temperamento colérico, essa pessoa é uma pessoa que não consegue ficar calada quando alguma coisa não está certa. Tem que ir lá e resolver o problema na hora. E tem que dizer o que é necessário ser dito. E é considerada uma pessoa dura, brava, exaltada, porque se a pessoa tem um problema para resolver, não consegue dormir enquanto não resolve.
Isso é bom? Claro que é bom. O problema é que se a pessoa não exerce domínio próprio sobre o seu temperamento, pode passar das marcas e ferir os outros. O melancólico é ao contrário. Se ele tiver um problema para resolver, ele adia ao máximo. Ele diz, bem, hoje é sexta-feira, eu não vou estragar o fim de semana com isto. Segunda-feira resolvo isto. Não me vou aborrecer no fim de semana. Chega segunda-feira e diz ele, bem, o dia hoje está espetacular. Dia de sol, calor, eu vou estragar o dia a resolver este problema? Nem pensar. Eu vou esperar lá para o fim de semana. E vai adiando, porque resolver conflitos é uma situação que o melancólico não gosta. Isso é bom? Claro que tem as suas vantagens. Tem uma grande vantagem. O melancólico não se precipita. Não se precipita. O melancólico pensa nos pós e nos contras. E consegue dormir descansado. Tendo um problema para resolver. Amanhã resolvo, para a semana resolvo. O colérico não dorme enquanto não resolver. Conseguem me entender? Deus não vai mudar isto. É a identidade da pessoa. Porque senão estávamos mal. Éramos todos iguais, era um problema. Sanguíneos são pessoas muito dadas à carne. Sanguíneos, nós os conhecemos à distância. Assim que eles chegam, já sabemos, sanguíneo na casa. Assim que chega, todo mundo sabe que chegou. Faz barulho, fala alto. Gosta de tocar as pessoas. Conhece gente que para falar consigo está sempre a tocá-lo. Sempre a tocá-lo. Sempre a tocar em si. Sanguíneo gosta de toque. Tocar na irmã, passar a mão no cabelo, tocar na bochecha. Está sempre dando palmadinhas. Quando ri, toda a igreja ouve. Desorganizado, esquecido. Vive muito na emoção. Vou-lhe contar, para vender são os melhores. São capazes de vender a mãe. São pessoas excelentes para a festa. Contam piada. São importantes? Claro que são. São muito importantes. Porque se não houvesse sanguíneos, faltava um bocadinho de alegria na vida. Sanguíneos ajudam a alegrar a vida. E por aí fora. Cada um tem o seu temperamento. Deus não muda. Agora você sabia que há temperamentos que são dados ao excesso de confiança. E há temperamentos que são dados à falta de confiança. Um sanguíneo, ele acredita que pode tudo e mais qualquer coisa. Para ele tudo se resolve, não há problema nenhum. Vamos lá e fazemos e acontecemos. Mas já fez as contas? Quer dizer, fiz por alto. Mas tenha certeza que é assim. Olha, também se não for, a gente resolve. Vamos. Sanguíneo é assim, excesso de confiança. Ele acha que é bom, que sabe tudo, tudo se resolve, é o melhor, é o maior. Confiança a mais. O problema de um sanguíneo é domínio próprio para perceber qual é o ponto de equilíbrio da sua autoconfiança. Lembra-se de Pedro? Sanguíneo típico. Tu vais morrer, Senhor. Eu morro no teu lugar. Eu dou a minha vida pela tua. Eu morro contigo crucificado. Sanguíneo. Eu vou lá e dou conta deles. E Jesus disse, o galo vai cantar. E quando cantar, 3 vezes me tens negado. Nem pensar. Eu, nem pensar. Tu não me conheces. Eu morro contigo no teu lugar. Chegou a hora, disse que não o conhecia. Sanguíneo é assim. Excesso de confiança. Melancólicos, pelo contrário, muitas vezes têm um déficit
de confiança. Põem sempre em causa ou duvidam muito das suas capacidades. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Será que eu não vou falhar? Será que isto? Será que aquilo? E as pessoas aqui sabem que eu estou a falar a verdade, porque eu estou a falar de coisas que acontecem no vosso dia a dia. Enquanto que uns têm o excesso da confiança, os outros têm o déficit da confiança. Há alguns nós temos que os puxar para assentarem os pés no chão. Há outros nós temos que lhes colocar um foguete para levantar. Isto tem a ver com o temperamento da pessoa. O temperamento da pessoa tem estas características, estas marcas. Por isso é que a Bíblia fala de domínio próprio. A pessoa conhecer-se a si própria para depois saber administrar o seu temperamento, percebendo as vantagens, mas percebendo também as desvantagens. Então há pessoas com um déficit de confiança que já tem a ver com o seu temperamento. São pessoas que, por uma questão temperamental, duvidam muito das suas capacidades, duvidam muito do que são capazes de fazer, põem muitas vezes em causa a sua utilidade e dizem: eu, pastor, eu não sei se eu consigo, não sou capaz, não sou bênção para ninguém, eu sou uma pessoa, pastor, que sei lá, eu acho que só atrapalho. E a pessoa é uma bênção, todos veem, e só a própria pessoa é que põe em causa o seu valor. O temperamento de uma pessoa pode gerar excesso de confiança e déficit de confiança. Se há aqui alguém que tem um temperamento inclinado para um déficit de confiança, por favor, trabalhe isso em nome do Senhor Jesus. Encha o coração de estímulos. Encha o coração de estímulos para poder libertar o que você tem da parte do Senhor e ser uma bênção, e você será em nome do Senhor Jesus. Alguém pode dizer amém? Em segundo lugar, a autoconfiança ou acreditarmos em nós está também relacionado com o que nos semearam durante o processo educativo. O que é o processo educativo? É o nosso crescimento. E aquilo que nos semearam durante o processo educativo vai influenciar também os nossos níveis de confiança. Repara o seguinte: quando uma pessoa cresce num lar, cresce numa família em que lhe dizem constantemente: tu não sabes, tu não consegues, dá ao outro que o outro faz, dá ao teu irmão que ele sabe, tu não. Esta pessoa, ela vai desenvolver facilmente uma carência na alma chamada déficit de confiança. Ela vai começar a convencer-se por aquilo que houve da sua família no processo educativo, de que ela não consegue, não é capaz, é inferior. É por isso que nós sempre ensinamos na igreja: você tem filhos, encha-os de estímulos, palavras que os levantem, que os animem, que os façam acreditar em Deus, mas acreditar também no potencial que eles têm dentro deles. O processo educativo é um processo muito importante na vida de uma pessoa. Digo aqui hoje aos irmãos: o processo educativo é muito importante na vida de uma pessoa. Há coisas que tentamos resolver na fase adulta que dificilmente se consegue resolver por causa de situações que foram geradas durante o processo educativo daquela pessoa. Enquanto criança, aquela pessoa, ela foi recebendo uma ministração errada de atitudes e de palavras, de falta de acompanhamento, de apoio, de suporte, e aquilo gera na pessoa um trauma que a leva a ter uma deficiência de confiança.
Os irmãos sabiam que há gente que acha que basta pegar uma Bíblia, ler versículos da Bíblia que nem um papagaio, falar em línguas e está tudo resolvido. Era bom que fosse assim. Eu também queria que fosse assim. Mas as pessoas muitas vezes não entendem que coisas que nós fazemos no espiritual atingem a nossa vida espiritual. Mas o nosso grande problema chama-se alma. E alma é o centro da nossa vontade, da nossa decisão, dos nossos sentimentos e das nossas escolhas. E é aí que está a nossa grande luta. E é por isso que dentro das igrejas no mundo inteiro as pessoas se debatem com estes dilemas, porque há questões que passam pela alma das pessoas, e só quando as pessoas se entendem elas próprias, se compreendem como seres humanos, à luz da Bíblia, elas podem aplicar a palavra, exercer domínio próprio, buscar cura pelo Espírito Santo, para libertarem todo o potencial que há dentro delas. Conseguem me entender? Por isso receba isto no seu coração e não ponham uma pala como aos burros para ver em frente, como alguns põem. Não, porque eu leio a Bíblia, vou à igreja e digo aleluia, está tudo resolvido. Pois é, por isso é que um dia chora, no outro ri, um dia está para cima, outro está para baixo. Porquê? Então, alguém repita: processo educativo. O que nos semearam durante o processo educativo, o que nos plantaram durante o nosso crescimento, vai determinar em grande medida o nível da nossa confiança em nós mesmos. E em terceiro lugar, a autoconfiança ou acreditarmos em nós, também está relacionado com o que nós permitimos, alguém repita: permissão. Permitimos que entre na nossa mente. Há pessoas que se queixam de ter uma falta de confiança em si próprios e esquecem-se das pessoas com quem conversam. Esquecem-se das pessoas com quem se relacionam. Porque aquilo que nós permitimos que entre para dentro de nós vai afetar a nossa confiança em nós próprios. Se você anda com pessoas que transferem para si uma influência errada de palavras e pensamentos, sentimentos e emoções, depois não se admire de andar por baixo e dizer: ai, que eu não sei, ando deprimido, tenho falta de confiança em mim próprio, não sei. Porque aquilo que nós permitimos que os outros transfiram para nós, que nós deixamos entrar por ideias, pensamentos, palavras, sentimentos, emoções, atitudes, vai determinar também a nossa confiança na nossa própria pessoa. Quero lançar aqui para a mensagem Provérbios 4:23. Leia rapidamente comigo, porque é muito importante. Provérbios, capítulo 4 e verso de número 23. O sábio disse: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Há uma tradução que diz fluxo, há outra que diz energia. Fluxo, energia para a vida, força para a vida, ânimo para a vida. Deus diz: vem de dentro de ti, vem da tua alma, dos pensamentos, das emoções da pessoa, daquilo que é lançado no íntimo da pessoa. E por isso a Bíblia diz: sobre tudo o que deves guardar, guarda o coração. E guardar o coração é você guardar o seu interior no que tem a ver com palavras, ideias, pensamentos, filosofias, emoções, sentimentos. Porque aquilo que entra para dentro de si vai afetar a sua vida, para o bem ou para o mal. Muita gente anda mal hoje
porque deixou entrar dentro de si o que não devia. Mas também muita gente anda bem hoje porque deixou entrar dentro do seu coração uma palavra estimulante, uma verdade libertadora, um ensino que rompeu com ataduras espirituais e hoje é o que é por ter deixado entrar dentro de si o que é bom. Por isso a Bíblia diz que devemos guardar o coração, porque do íntimo procedem as forças para a vida. Então, o primeiro fator de inibição é falta de autoconfiança, falta da pessoa acreditar em si mesma. Segundo fator de inibição, medo de falhar, de não conseguir ser bem-sucedido. Alguém repita: medo, outra vez, medo de falhar. Há pessoas que são controladas por um forte receio de que não consigam realizar com sucesso a tarefa que iniciaram. Têm medo do fracasso, do insucesso, de não agradar, e esse medo as paralisa, e esse medo atrofia o potencial da pessoa. Este é um fator que os sanguíneos raramente têm, porque sempre acreditam que vão conseguir e que vai dar certo e que vai ser uma maravilha. O problema é quando não dá, ficam com um melão de todo o tamanho. Mas há muita gente controlada por um medo de falhar, medo do insucesso. E se não dá certo? E se eu não consigo agradar ao patrão? E se eu não consigo obter resultados? E se eu não conseguir acabar a obra? E se eu? E o medo do insucesso, o medo de falhar, o medo da vergonha, de ser envergonhado, de todos dizerem: olha, o sabichão, o sonhador, o que tinha ideias grandes, agora tem grandes problemas. E isto, por vezes, atrofia a pessoa. Ó irmãos, eu entendo assim, a vida é um risco permanente. Alguém pode repetir comigo? O facto de você estar aqui hoje é um risco, porque de repente uma lâmpada pode cair em cima da sua cabeça, uma cadeira pode partir-se e você arrebentar a bacia e o bidé. De repente o chão pode tremer e a casa se abater sobre nós. Você pode sair daqui e um carro atropelar. Pode chegar a casa, sentir-se mal e cair para o lado, desmaiado, só que bateu com a cabeça na quina do móvel, rebentou a cabeça, saiu o cérebro. E o cão chamou-lhe um figo. A vida é um risco permanente. Se você está vivo, cuidado. A vida é um risco. Mas nós não podemos viver com medo da vida. Porque se vivemos com medo da vida, a nossa vida torna-se um inferno. E há pessoas hoje com esta doença, medo da vida. Não saem de casa porque alguém lhes pode bater, fazer mal, agredir, roubar, assaltar. Para cúmulo, são assaltados dentro de casa. Ouvi a história de uma mulher, de um piloto da aviação comercial, que não andava de avião porque tinha medo de andar de avião. Um dia caminhava com o marido numa praia, uma pequena avionete, despenhou-se, caiu-lhe em cima, morreu. Não morreu do medo, porque não andava de avião, mas morreu de não andar de avião, mas o avião caiu-lhe em cima. A vida tem coisas ridículas. Alguém diz: pastor, o que é que fazemos? Vivamos com fé. Repito,
vivamos com fé. Porque a Bíblia diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vida é um risco, vivamos com fé. A vida é cheia de situações inesperadas, vivamos com fé. Viver com fé é viver acreditando que Deus cuida de nós. Viver com fé é você viver a sua vida tranquila, sabendo que há tanta coisa ruim à sua volta, mas se Deus é por si, quem será contra si? Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Vivamos por fé. Na vida, no dia a dia, eu sempre aconselho os irmãos a pensarem nas decisões que tomam. Porque há pessoas que tomam decisões e depois pensam a respeito. Primeiro dizem que sim. E depois de terem dito sim, vão para casa e pensam, será que eu fiz bem ou será que eu fiz mal? Coisa de sanguíneo. Vem alguém, conta uma história, derrete-se a chorar. Será que posso morar consigo? Claro que sim! Venha já, rapidamente! Durante a noite pensa, mas eu não conheço esta pessoa de lado nenhum. Será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? O coração é maior que a cabeça, isso é bom. Mas também tem limites. Também não pode ser tão grande, tão grande, tão grande, que não pense um pouquinho nas decisões que toma. Eu ensino os irmãos, pense nas decisões que vai tomar. Faça contas, cálculos. Tem algum projeto na sua vida? Ora a respeito. Pense bem. Crie certezas dentro de si. Mas, por favor, não me viva com medo. Porque se você viver com medo de errar, de falhar, de não dar certo, então você não vai fazer nada com a sua vida. Porque o medo atrofia a sua vida, paralisa a sua vida. Entende? Não viva por medo, viva por fé, não por medo. Olha, irmãos, um dia alguém me ensinou que quando nós começamos alguma coisa, nós temos as mesmas possibilidades de acertar e de errar. Então, enchamos o nosso coração de fé e avancemos em nome de Jesus, pensando, orando, lançando bases, fazendo cálculos, mas agindo por fé e não por medo. Porque a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Leia comigo, 1 João 5,4. Quem solta aí a palavra depressa? Solta o verbo. 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo é mau, tem problemas, muitos problemas, acontece muita coisa por aí, mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O medo não pode controlar a nossa vida. Nem medo de morrer, nem medo de viver. Porque há muita gente que não tem medo da morte, mas tem medo da vida. Medo de falhar, medo de errar, medo de fracassar, medo de não conseguir. Puxa, manda o medo embora em nome de Jesus. E diga, vou libertar a minha fé, viver por fé, crer em Deus na palavra. Ai, mas não sabe, aconteceu isto àquela pessoa e aquilo à outra. Mas eu sou de Jesus, eu creio que me vai acontecer o melhor de Deus na minha vida. Você vai começar qualquer coisa, aparecem logo os abutres. Cuidado, tenha cuidado com o que você vai fazer. Será que depois consegue pagar a casa e o carro e a roupa e a comida e a escola? Cuidado, fez contas, cálculos. Tome cuidado, eu conheço uma pessoa que se arrebentou assim. Conheço outra que já morreu a semana passada. Conheço outra que já montou a forca, não aguenta mais. E você vai dizer, eu conheço alguém chamado Jesus, que diz, de acordo com as minhas riquezas, suprirei cada uma
das tuas necessidades. Não tenho medo, tenho fé. Não deixo que a minha vida seja governada pelo medo, mas pela fé. Então o medo de falhar, o medo de errar, o medo de não conseguir agradar, paralisa as pessoas. Você sabe que há gente que tem um medo incrível de não agradar. É chamado para fazer qualquer coisa e a pessoa vai tremendo. Será que vão gostar de mim? Ai, pastor, fui chamado para uma entrevista. E a pessoa vai acabrunhada, tremendo, tremelicando, cheia de medo. Medo de não agradar. Você vai como você é. Eu disse, vai como você é, com o que você tem, faz o seu melhor. Gostaram, gostaram. Não gostaram, deitem-se ao lado. Entende? Agora, se você vai para as situações com medo, medo de falhar, medo de não agradar, então é que você não chega a lado nenhum. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sabem que, por vezes, más experiências, alguém repita comigo, algum insucesso ou fracasso no passado gera um trauma na pessoa e leva-a a crer que não é capaz ou que não tem potencial. Nos relacionamentos que tenho tido com pessoas, ao nível de aconselhamento, tenho percebido que há pessoas que passaram por uma situação difícil, passaram por um fracasso, alguma coisa falhou em algum momento da vida e aquilo feriu a pessoa de tal maneira que ela agora tem medo de fazer alguma outra coisa com a sua vida por causa do trauma, da má experiência que teve lá atrás. Alguém me entendeu? Compreendeu o que eu disse? Não é uma verdade? Por exemplo, uma pessoa que tem um acidente, imagina um acidente de mota, gera por vezes um trauma, não consegue mais andar de mota. Aquilo gerou um trauma, vendeu a mota. Por quê? Porque tem receio que lhe aconteça a mesma coisa. Gente que teve um acidente de carro, quando volta a conduzir, conduz com medo, receio de voltar a errar ou a falhar. E por vezes na vida é assim também. Fez um negócio, deu errado, ficou com um trauma, veio uma oportunidade de fazer alguma coisa e a pessoa tem medo. Já me dei mal uma vez, falhei uma vez, será que vou falhar segunda? Aquela má experiência do passado traumatizou a pessoa. Escrevi uma frase para si que é a seguinte, está pronto? A mesma água não passa duas vezes pela mesma ponte. Eu disse que a mesma água não passa duas vezes pela mesma ponte. Há gente que diz, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que não é pelo facto de você ter tido um fracasso no passado que vai ter outro fracasso no futuro. Quer dizer que não é pelo facto de você ter perdido no passado que você vai perder no futuro. Porque na vida, a mesma água não passa duas vezes pela mesma ponte. Rompa com o trauma. Rompa com essa ideia que o atrofia e que lhe coloca um medo de fazer alguma coisa porque tem receio que lhe aconteça o mesmo que aconteceu. Se você tem orado, Deus testemunha. Se no seu coração há essa motivação, se fez cálculos, se tem os pés no chão e há fé no seu coração, vá sem medo, porque não é pelo facto de ter falhado ontem que irá falhar amanhã. Então, o segundo fator de inibição é medo de falhar ou medo de não conseguir ser bem sucedido. Terceiro fator de inibição de atrofiamento do potencial. Exigência pessoal com a perfeição
além dos limites do razoável. Vou repetir. Exigência pessoal com a perfeição, além dos limites do razoável. Melancólicos têm este problema. Melancólicos são pessoas que gostam das coisas tão certinhas, tão perfeitinhas, tão bem feitinhas, que sofrem quando as coisas não estão 100% bem feitas. Para sanguíneos está tudo bem. Mas a escada está um pouquinho torta, não há problema. Dá uma imagem diferente, fica cool, ninguém repara. Quem passa de comboio nem repara nisso. É bom, é muito bom. Para sanguíneo é espetacular. Não sofre por este tipo de questões. O que eu estou a dizer agora é alguma coisa que eu conheço por experiência própria. Entende? Há um verso que eu quero ler com vocês em Eclesiastes 7,16. Olhe como Deus nos conhece por dentro e por fora, até à essência do nosso ser. Eclesiastes 7,16. O sábio diz: não sejas demasiadamente justo e não sejas demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Verso estranho. Parece que Deus está dizendo: olha, não é preciso ter muita justiça nem muita sabedoria. Um pouquinho de justiça, um pouquinho de sabedoria, está bom. Essa não é a ideia. O que Deus está a falar é de pessoas que têm uma exigência pessoal para lá dos limites do razoável. Isso destrói a pessoa. Por exemplo, há uma pessoa que faz uma asneira bárbara, grosseira na vida. E a pessoa é tão exigente consigo própria, tem mentalidade de japonês. Aqui há algum japonês? Não. Japonês é assim. Japonês, se falhar uma missão, se lhe confiarem uma tarefa e ele falhar em alguma coisa, só existe uma forma de solucionar o caso. É suicídio. Mata-se. Porque falhou. Alguém sabia disto? Se alguém sabia, levanta o braço para confirmar. Mata-se, suicida-se. Confiaram-lhe uma tarefa e ele não conseguiu cumpri-la, ele falhou. A solução não é pedir perdão, não. Ele vive uma culpa tão profunda, ele sente-se tão frustrado consigo próprio, que se mata. E há pessoas que têm a mentalidade do japonês, são japoneses na cabeça. Cometem um erro na vida. E por causa daquele erro que cometeram, vivem a dar facadas em si próprios todos os dias. Eu fiz, eu errei, eu sou uma porcaria de gente. Como é que é possível? Passam 5 anos, passam 10 anos, passam 20 anos e a pessoa continua deprimida por causa de um erro que cometeu lá atrás. É tão exigente consigo própria que se destrói a si mesmo. Logicamente que nós temos que ser exigentes. Exigentes com a nossa pessoa e com aquilo que fazemos. Alguém repita comigo estas duas palavras: excelência, não ouvi, e qualidade. Duas palavras fortes e importantes na vida de um cristão: excelência e qualidade. Há gente que para eles tudo está bom de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Excelência e qualidade fica bem a um cristão. No dia que você chegar ao céu, você vai descobrir que o céu não é uma bagunça. É um lugar de qualidade máxima. É um lugar de exigência absoluta. Ali, tudo está no sítio, em perfeição, nada falha. Nós, como cristãos, devemos ter um compromisso com a exigência e a qualidade. Porque há gente que a roupa está bem de qualquer forma, a comida está bem de qualquer maneira,
o trabalho acaba-se de qualquer jeito e não tem exigência nem qualidade naquilo que faz. E há gente que confunde exigência e qualidade com luxo. Entende? Com luxo. Essa gente é muito luxuosa. Essa gente é muito manienta. Essa gente é a gente que tem a mania da grandeza, são muito finos. Não, somos pessoas de qualidade e exigentes. Se eu posso fazer bem uma coisa, por que é que vou fazê-la mal? Se eu posso acabar um trabalho com qualidade, por que é que o acabo de uma forma porca? Não concorda comigo? Então, exigência e qualidade deve marcar a nossa vida. Em tudo o que nós fazemos, devemos impor uma marca de qualidade e excelência. Mas não se esqueça desta verdade. Tudo o que o rodeia é imperfeito. Eu repito, tudo o que o rodeia é imperfeito. Eu não sei se eu posso ou se devo dizer isto, mas vou dizer. Quando eu estava no 11º ano, na cadeira, na disciplina de filosofia, naquela época, nós estudávamos 2 filósofos. Primeiro Galileu, segundo René Descartes. E naquele ano eu tive excelentes notas a filosofia. Eu gostava daquilo. Aquele jogo de pensamentos, teorias, palavras, aquilo me estimulava. Quando chegámos a René Descartes, eu fiquei surpreendido, porque o homem desenvolveu uma teoria para provar a existência de Deus e a base era o conceito de perfeição. Ele dizia o seguinte: tudo à nossa volta, tudo ao nosso redor é imperfeito. Você não consegue encontrar nada perfeito à sua volta. Nada. Você olha para um irmão com uma pele espetacular. Observe bem, vai encontrar lá uma borbulha. Um irmão com um penteado espetacular. Observe bem, vai ver lá um cabelo branco. Uma pessoa com umas mãos bonitas. Observe bem, vai encontrar um calo. Sempre há uma imperfeição em tudo o que nos rodeia. Por exemplo, você compra um móvel de qualidade. Observe o móvel com muita atenção, você vai encontrar sempre um defeito. Há sempre um risquinho, um toque, alguma coisa que não está a 100%. Porque não há nada perfeito à nossa volta. Mas o interessante é que nós, como seres humanos, nunca vimos nada perfeito. Porque não existe nada perfeito neste mundo. Mas dentro de nós, na alma do ser humano, existe o conceito, a ideia da perfeição. Porque no exato momento que nós sabemos o que não é perfeito, então é porque nós temos ideia do que é perfeito. Alô? Se eu sei o que não é perfeito, se eu conheço o imperfeito, é porque eu tenho noção do perfeito. E a pergunta que ele fazia que me intrigou foi: se eu nunca vi o perfeito, se eu nunca conheci a perfeição, se desde que eu entrei no mundo tudo à minha volta é imperfeito, de onde é que me veio esta ideia, este conceito de perfeição? Porque é que eu olho para este púlpito e sei dizer, está imperfeito, olha, aqui tem cola a mais, o parafuso está mal montado, tem um risco ali. De onde me veio o conceito da perfeição, se eu nunca a conheci, eu nunca a vi à minha volta? E dizia ele, conceito de perfeição só pode vir de alguém que é perfeito. E esse que é perfeito tem que ser Deus. Teoria interessante. Repita isto comigo. Estamos rodeados
de imperfeição. Se estamos rodeados de imperfeição, você não pode ser demasiadamente exigente consigo próprio. Porque há pessoas que atrofiam o seu potencial porque exigem demais de si mesmas. Há pessoas que vão fazer qualquer coisa, imagine, trabalham bem com acrílico, com madeira, trabalham bem com roupa e vão fazer algum trabalho. Há pessoas tão exigentes, mas tão exigentes, que passados 20 anos ainda não acabaram o projeto. E você pergunta, mas porquê tantos monos aqui? Estes monos são experiências falhadas. Mas o que é que falhou? Não, ali era 5 milímetros mais para dentro. Aqui era 1 centímetro mais para cima. Aqui eu descobri um pequeno risco que estragou o móvel. Não, porque aqui, sabe, a calça tinha que ser 3 milímetros mais justa. E a exigência que a pessoa põe nas coisas é tanta que aquilo vira uma doença. Uma doença. Hoje há moças que têm um sério problema com isto. Qual é o problema? É a elegância. Uma exigência tão grande com o corpo. Aparece uma borbulha, entram em depressão. Levam os dias diante do espelho a tirar medidas. E é um creme para desfazer a bunda do lado esquerdo. E é outro creme para ver se incha do outro lado. É pôr silicone nas mamas para ficarem maiores. Ou então manda cortar as mamas. É o nariz, um pouquinho mais curto. É o queixo, é uma verruga, é não sei o quê. É uma exigência tão exagerada com perfeição que a pessoa se destrói a si mesma. Alguém pergunta, pastor, então quer dizer que não devemos cuidar de nós? Claro que nós devemos. Nos Estados Unidos está na moda. Mulheres de pastores fazem plásticas. Problema delas, têm dinheiro para gastar. Aqui usam creme. Eu não discuto essas questões. Eu acho que nós devemos cuidar de nós, mas não podemos passar os limites do razoável. Porque quando passamos os limites do razoável, nós vamos nos destruir a nós mesmos. Já viu moças que não comem porque meteram na cabeça que estão gordas? E não comem, morrem à fome, porque tem uma grama, não sei onde é que é, e há uma curva que tem 3 milímetros a mais, e morrem à fome, geram doenças, porque querem ter um aspecto impossível de alcançar. Está alguém em casa? Então o potencial de uma pessoa é atrofiado quando essa pessoa ela exige de si para lá dos limites do razoável. Leia o verso comigo. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Repara o seguinte, há pessoas com um senso de justiça tão para lá do razoável que entram numa igreja à espera de encontrar pessoas perfeitas. No dia que descobrem que o irmão do lado faz xixi, é uma desilusão. No dia que descobrem que o irmão do louvor teve uma diarreia, eles ficam desorientados. Como é que é possível adorar a Deus e coisa e tal? No dia que descobrem que alguém que está na igreja errou ou falhou, eles fogem da igreja. Eu não posso estar nesta igreja. Mas porquê? Porque há aqui pessoas erradas. E a pessoa acaba sozinha, sem amigos, sem relacionamentos, sem pastor, sem irmãos, sem nada, porque é tão exigente, tão exigente,
tão exigente em tudo que ultrapassa os limites do razoável. Não pode ser. Você vai destruir-se a si mesmo. E isto é válido para tudo na nossa vida. Quando não há pontos de equilíbrio, a tendência é destruirmos-nos a nós mesmos. Ouviu o que eu disse? E a propósito, espere e ouça-me. E a propósito, toda a gente é bela aqui. Agora, cada um tem a sua própria beleza, mas toda a gente é bonita, é bela aqui. Ok? Seja como é, como Deus te fez, e aproveita a vida em nome de Jesus. Então, irmãos, é preciso aprender a superar o erro. Repita comigo: superar o erro, superar a falha, superar a imperfeição, o que não saiu no nível que desejávamos, e continuar a fazer o melhor que podemos. Deixe-me contar uma experiência pessoal. Eu, quando era miúdo, fazia coleção de cromos. Cromos. E os irmãos sabem que aquelas coleções de cromos em que comprávamos as carteiras e traziam cromos que colávamos numa caderneta e os repetidos trocávamos na escola. Chegou-me a acontecer várias vezes ter numa caderneta 1 ou 2 cromos cuja impressão não tinha qualidade. A máquina falhou, o cromo tinha a cor um bocadinho deformada, a imagem não estava nítida. Vocês acreditam que eu arrancava o cromo da caderneta, jogava fora e colava um outro cromo repetido, que já havia na caderneta, só para os meus olhos não caírem em cima daquele cuja cor estava deformada, cuja impressão não estava bem, não tinha saído bem. Eu preferia ter 2 iguais do que ter um estragado lá dentro. Aquilo doía-me, aquilo custava-me. Cada vez que eu abria a caderneta e eu via aquele cromo, pensava, das duas uma, ou joga a caderneta fora, ou tenho que arranjar outro cromo para o lugar deste, porque este aqui estraga-me a coleção. Vocês riem-se. Riem-se porque vocês não são como eu. E diga aos irmãos, ainda hoje eu luto com isto. Porque isto tem a ver com o meu temperamento, com a minha maneira de ser. Vou contar aos irmãos aqui uma outra coisa que se passa comigo, que você pode achar estranho, ridículo, mas não é preciso orar. Quando eu caminho pela cidade, eu faço demolições inteiras de bairros. Eu caminho pela cidade, vou olhando os prédios e dentro de mim há alguma coisa que me diz: isto é um caos, uma vergonha, um lixo, uma casa velha ao lado de um prédio novo. Meu Deus, isto devia ser tudo demolido. Demolíamos o Alto Rhodes e fazíamos tudo prédios novos, com lugares de estacionamento, todos à mesma altura. Eu imagino como tornar aquilo num lugar espetacular, bem ordenado e perfeito. É impossível. Mas a minha inclinação é sempre para exigir para lá do razoável. Então eu tenho que lutar com isso. Você não sabe, eu tenho CDs ali embaixo, com uma vontade de jogá-los fora, mas não jogo. E não jogo porque me fazem falta, mas há ali uma música que não está bem, há ali uma capa que tem um defeito, e a minha vontade é, a capa tem um defeito, vai fora. Há aqui alguém que me entende? Não, eu perguntei se você me entende porque você é parecido. Se há, diga eu. Meu Deus, eu não estou sozinho neste mundo.
temperamento. Você começa a conhecer-se a si próprio. E exerce domínio próprio para estabelecer equilíbrios. Então, é preciso aprender a superar o erro, a falha, a imperfeição, o que não saiu no nível que desejávamos e continuar a fazer o melhor que podemos. Alguém diga, fazer o melhor que podemos. Vou-lhe contar uma situação interessante. Na minha juventude, eu gastava os verões a arranjar as antenas de televisão. Você não imagina quantos quilómetros eu fiz a subir uma escada para um primeiro andar para rodar o ferro que tinha as antenas 1 milímetro, 2, 3 milímetros. Porquê? Porque na imagem aparecia um pouquinho daquilo que se chama fantasma. E como aparecia um bocadinho de fantasma na imagem, eu levei meses. Eu desmontava, montava, desmontava, montava, afinava, rodava. Não tinha ninguém que me ajudasse. Subia, descia, subia, descia, subia, descia. Afinava, descia, ia ver o ecrã. Não está, sobe, mais para a esquerda, mais para a direita, só 1 milímetro, só 5 centímetros. Um dia, disse à minha mãe, mãe, nós precisávamos chamar um técnico para afinar todo o sistema. A minha mãe, mulher de Deus abençoada, concordou comigo. Oh, valha-me Nosso Senhor Jesus Cristo. Lá foi o homem. Eu disse ao homem, sabe, o problema aqui é que nós temos aquele prédio, está a ver? Eu acho que é por causa daquele prédio que temos o fantasma. O homem olhou para mim com uma cara. E começou a montar as coisas. Eu disse, sabe, você devia fazer isto deste jeito e daquele, porque eu já experimentei, isto não funciona. E diz ele, se você sabe, porque é que me chamou? Se você sabe, porque é que me chamou? Quem é aqui o técnico? Oh, irmãos, o homem montou tudo no sítio, afinou, ficou igual. Porque o problema era do sítio, dos prédios que ficavam na frente, que distorciam a imagem, até chegar a TV Cabo. Até chegar a TV Cabo, a casa foi um sofrimento. Às vezes eu tinha vontade de partir a televisão, jogar as antenas fora. Eu dizia, como é que eu posso ver esta imagem com 1 milímetro de fantasma? É só 1 milímetro, mas está lá. Alguém me entende? Não. Eu perguntei se alguém me entende porque é parecido comigo. Eu não estou só neste mundo. Isto gera um certo sofrimento, verdade? Sim ou não? Você que é assim, gera ou não gera? Porque o nível de exigência é muito grande. Então eu reparo pessoas que olham e acham tudo muito bom. E nós vemos o fantasma, nós vemos as sombras, nós vemos os demónios, vemos tudo. Eles não veem nada. Está tudo bom. Uma maravilha. Não reparam em nada. O que é que eu posso fazer? São diferentes de mim. E cada um tem as suas virtudes e as suas desvantagens. Mas eu preciso dizer, aprenda a superar o erro, a falha e a imperfeição. Aquilo que não saiu no nível que você desejava. Fez um jantar especial, esmerou-se ao máximo, começou às 7 da manhã para o jantar às 7 da noite, mas houve ali alguma coisa que não saiu bem. A batata não ficou naquele ponto que você queria. A salada tinha que levar mais 3 miligramas de vinagre. E há irmãs que ficam traumatizadas, uma frustração. Ao jantar é só o que comentam, peço perdão. Mas isto não saiu como eu queria, cale-se já, deixe-me comer. Dizem alguns. Exigência demasiada. Oh irmãos, nada à nossa volta é perfeito. Temos que ter uma marca de qualidade e exigência, temos. Mas temos que
dosear a exigência, porque senão destruímos-nos a nós mesmos. Então, quando a exigência pessoal é maior que o limite permitido a humanos, vamos nos ferir e facilmente atrofiamos o nosso potencial. Tenho uma boa palavra para si. Mateus 25, 23. Leia rapidamente. Mateus 25, 23. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito vou-te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Faça o seu melhor com aquilo que você tem e aprenda a superar as coisas que não saíram bem, os erros, as falhas, aquilo que você não conseguiu alcançar com o máximo de qualidade e perfeição. Deixe para trás. A vida traz outras oportunidades. Alguém me disse um dia: há mais marés do que marinheiros. Falhou lá atrás, amanhã vai fazer melhor e vai ficar mais feliz e sentir-se mais realizado, com certeza. Amém? Então, não queremos errar. Alguém quer errar aqui? Não queremos errar, mas em algum momento erramos. Queremos alcançar os objetivos, mas há sempre um momento que ficamos aquém. Então, valorize o que você já construiu e o potencial que você já tem. Em último lugar, quarto fator de inibição ou atrofiamento: vergonha ou timidez de expressar o seu potencial. Eu não sei se os irmãos perceberam, quem me conhece desde criança entende que eu estou a pregar a minha vida. Se alguém quer conhecer a história da minha vida, só tem que comprar esta mensagem. Eu vou repetir os fatores de inibição: falta de autoconfiança, acreditar em si mesmo, medo de falhar, não conseguir ser bem-sucedido, exigência pessoal com a perfeição, além dos limites do razoável, e vergonha ou timidez de expressar o seu potencial. É a minha vida. Foi a minha vida. E há muita gente que se revê nisto. Ó irmãos, a vergonha e a timidez roubam à pessoa a oportunidade de crescer em relacionamentos, alcançar uma vida de qualidade superior e obter realização pessoal. Vergonha e timidez. Há gente aí cheia de potencial, você convida-os para qualquer coisa: ai pastor, tenho vergonha, sou muito tímido, não sou capaz. Mas você dance lá aí. Eu não sei, eu não sou capaz. Cante lá aí alguma coisa. Eu não sei cantar, sabe que eu ouvi? Não sei. Faça lá o que você sabe. Não sei nada. Vergonha e timidez atrofia a pessoa. Há alguns que têm de menos. São uns zero à esquerda, Deus me perdoe. E têm a mania que são bons e sabem tudo e vivem de exibição em exibição até a gente expressar o nosso vómito. Há outros cheios de qualidades, mas é vergonha, é timidez, não sou capaz, não vou gostar, não sei. A vergonha e a timidez atrofiam o potencial das pessoas. Queria que você lesse Marcos 8:38, leia lá comigo. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do Pai com os santos anjos. Jesus disse: vais ter vergonha de mim, vou ter vergonha de ti. A vergonha rouba às pessoas o relacionamento, qualidade de vida superior, leva as pessoas a não se realizarem totalmente. Quantas pessoas, por causa de timidez, vergonha, inibição, ficam para trás, escondem-se? Sabe o que eu fazia na escola? Sentava-me sempre na penúltima carteira, nunca na primeira, nunca na segunda
e nunca na última. Na primeira jamais dava nas vistas, estar ali mesmo, olhos nos olhos com a professora, nem pensar. Na segunda também não, estava muito exposto ainda. Na terceira, na quarta, na quinta também. Na última também não, porque ela vê muito bem as 3, 4 primeiras filas e a última dá nas vistas. Então na penúltima, na antepenúltima, para passar despercebido. E muitas poucas vezes fui chamado ao quadro. E quando ela dizia, alguém quer vir demonstrar aos colegas, eu demonstrava para mim próprio e tentava me esconder por detrás dos outros no meio da multidão. De vez em quando também chamava a atenção por tentar não chamar. De tanto me esconder, ela reparava. Você aí, ao quadro, tremiam-me as pernas. Ficava da cor da alcatifa. Tinha suores frios e quentes. Era um drama. Era um drama. Vergonha e timidez controlavam a minha vida. E isso é terrivelmente mau. Também vou lhe dizer, quando não se tem vergonha nenhuma é um problema. Mas quando uma pessoa é controlada pela vergonha e pela timidez, a pessoa perde muito. Não se realiza, fica para trás. A pessoa perde nos relacionamentos. Tanta coisa boa que se perde porque a pessoa é tímida, é envergonhada, fica para trás, esconde-se. Tem um potencial incrível dentro de si, não manifesta. Você sabe que há uns anos atrás, agora já não tanto, mas há uns anos atrás, aquela turma que me conhecia, quando ouviram falar de mim, não acreditavam. Quando me viam pregar e falar na rádio, o pessoal que me conhecia, diziam assim, mas és mesmo tu? Tu não eras nada disto. Pois é. Se eu fosse agir como no tempo em que eu era envergonhado e tímido, não estava aqui hoje. Eu disse, não estava aqui hoje, irmãos. Estava aí sentado no meio da multidão, escondido no meio da sala, para passar despercebido, como vocês aí, ó cromos. Vocês, de 25 para baixo, escondidos aí no meio, em vez de vir aqui para a frente, vão para trás. Só gente tímida, envergonhada, não são capazes de assumir, assumam! Que são jovens e que querem servir a Deus com entusiasmo e alegria e passem a perna aqui na brigada da bênção da longevidade e assumam a vossa posição. Todo o potencial que Deus te deu não pode ser escondido, abafado por causa de vergonha ou timidez. Há uma palavra que ficou no meu coração durante a semana, Lucas 11, 33, tem que ler esta. Lucas 11, 33, leia rapidamente. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Deus acendeu uma candeia dentro de ti. Candeia é o quê? É o potencial que Deus te deu. O teu potencial é uma candeia, é uma luz, é uma lâmpada que Deus acendeu. Quando tu entraste neste mundo, Deus colocou em ti algum tipo de habilidade que vai fazer diferença na vida de alguém e que vai ser relevante para alguém. Mas esse potencial que Deus te deu não pode ser colocado debaixo do alqueire. E há gente que por causa da vergonha, da timidez, esconde-se. Há serviço para fazer na igreja. Eu não sei, eu não sou capaz. Quem sou eu, senhor pastor? Eu não sei nada, sou um zero à esquerda, um trapalhão. E no entanto a pessoa tem uma candeia acesa dentro de si. A pessoa tem habilidades, tem capacidades, tem talentos, tem dons. Mas esconde tudo o que tem.
Sabe o que é que Jesus disse? Que quando se acende uma candeia, não é para pôr em oculto, nem debaixo do alqueire, mas é para colocar no velador, para que ilumine todos os que estão em casa. E a vergonha e a timidez levam muita gente a não ser bênção para os outros. Enterra, esconde a candeia que Deus acendeu dentro deles. É hora de tirar a candeia para fora. E assumir-se, e chegar-se à frente. Entende? E mostrar-se disponível para ser uma bênção e ajudar. Debaixo de autoridade, de voz de comando. Mas libertar o potencial que há dentro de si. Porque uma candeia que Deus acendeu não deve ser colocada debaixo da mesa, mas no velador para iluminar a todos. Aleluia! Alguém repita comigo. Se Deus não ouvir, não me tivesse acendido uma candeia na minha pessoa, não tinha nascido. Ouça-me, você nasceu e trouxe uma candeia acesa dentro de si. Você entrou neste mundo e trouxe um potencial incrível dentro de si. Não enterre. Não me venha dizer que você não sabe, não presta, não consegue, não é capaz, não vale nada, porque isso é mentira. A candeia foi acesa por Deus para iluminar alguém. Alguém em algum lugar precisa precisamente daquilo que Deus acendeu dentro de si. Alguém repita comigo. Eu quebro a vergonha e a timidez. A propósito, a talho de foice. Você sabe que eu tenho um programa de rádio diário. E você sabe que uma das coisas que mais toca às pessoas são os testemunhos. Eu estava a fazer compras, não sei que dia foi, aí num sítio, e tinha enviado o programa, estava com o meu Marcos, e ele veio a correr e diz-me: ó pai, tu estás a falar aqui no hipermercado. Claro, filho, o pai está a falar contigo. Não, estás a falar aqui no sistema de som. A rádio estava a tocar e começou-se a ouvir: a partir de agora, no ar, o melhor da vida com Paulo Cunha, Paulo Cunha, Paulo Cunha. Eu pensei: sou eu, meu Deus, vou comprar rapidamente o queijo e o fiambre e raspar-me daqui. Se alguém me reconhece. Testemunhos abençoam tantas pessoas. E há gente sentada aí nessas cadeiras brancas, com testemunhos incríveis e não os conta. Por que é que não conta? Eu tenho vergonha. Eu sou tímido. Eu subir lá em cima, treme-me as pernas, olha, treme-me tudo. O seu testemunho poderá fazer diferença na vida de alguém. Ouviu? De repente alguém ouve a sua história e vai identificar-se com ela e vai dizer: se aconteceu isto a esta pessoa, porque é que não pode acontecer a mim? Mas você cala-se. Deus acendeu uma candeia dentro de si, você esconde a candeia. E alguns são tão abusados, mas tão abusados, que me encontram por aí e dizem: ai pastor, eu vou-lhe contar uma coisa que me aconteceu. E eu sou tão palerma que ouço. Venha contar aqui. Tenho vergonha. Vergonha do quê? Vergonha devemos ter de fazer o que não presta. Agora, a vergonha de vir aqui em cima e dizer: Jesus curou-me, Jesus libertou-me, Jesus abençoou a minha vida, pode abençoar a sua também. Vergonha disto. Se Deus acendeu uma candeia dentro de si, faça-a brilhar. Vamos lá, irmãos. Não custa nada. Não custa nada. A primeira vez que eu preguei, irmãos, foi maravilhoso. Tinha tantas ideias dentro de mim, milhentas ideias. Levei a semana a imaginar: vou dar uma incrível pregação, vão ficar todos estupefactos.
quando me começarem a ouvir pregar, vão cair para o lado e vão dizer: realmente este homem. Então eu fui, ainda me lembro desse dia, trágico. Milhentas ideias na cabeça, deram para 5 minutos. Gritei tanto e falei tão depressa que as ideias acabaram-se em 5 minutos. Passados 5 minutos não sabia o que dizer. Meu pai atrás, alguns bigodaços atrás também. Eu pensei, a minha pregação está no fim, estou desesperado. Como é que se acabou as pilhas tão rapidamente? Gritei que nem um doido. Falei que nem uma metralhadora. E no outro dia doía-me o corpo todo. Doía-me o ventre. Doía-me os rins. Porque fiz tanta força a falar. Espremi-me, acho que é a expressão exata. Torci-me tanto a falar que no outro dia doía-me tudo. O começo das coisas é sempre a parte mais difícil, mas depois vai. Começa a dar testemunhos, é o princípio, pode custar um bocadinho. No dia a seguir você pode estar todo dorido de tanto tremer, mas com o tempo isso passa. Oh irmãos, deixe-me terminar, por favor. Peço, por favor. Deixe-me terminar. Você hoje está a saber demais da minha vida. Não sei se farei um CD desta mensagem. Acho que você vai saber muito de mim. E melancólicos não gostam nada de dar a conhecer a sua vida. A vida de um melancólico é para ele próprio. E você está debaixo do olho. Deus não cria tímidos, nem medrosos, nem envergonhados no campo de batalha. Alguém sabia disto? Deus mandava embora. Com Gideão, Deus diz aos tímidos, aos medrosos que vão embora. Tinha 32 mil homens, 22 mil fugiram. Deus preferia que o povo lutasse com menos gente, mas gente forte e valente, do que uma multidão cheia de tímidos, envergonhados e amedrontados. Porque esta atitude contagiava outros com desmotivação. Nós temos que nos estimular uns aos outros e não nos desmotivarmos uns aos outros. Há gente que diz: eu tenho um testemunho, mas não vou porque tenho vergonha. Diz o outro: ai, tu tens vergonha? Vergonha tenho eu também. Já somos dois. E as pessoas contagiam-se com timidez, com vergonha. Por favor, timidez e vergonha não leva você a lado nenhum. Entendeu? Então, vamos lá romper com isto. Deus acendeu uma candeia na sua vida. Faça brilhar em nome do Senhor Jesus. E para fechar esta mensagem, quero lembrar a vocês, Joel 3,10. Diga o fraco: eu sou forte. Quero ouvir agora. Diga o fraco. Outra vez. Então, você pode se sentir fraco, tímido, débil, envergonhado, amedrontado, mas ainda assim tenha uma reação. Sabe, irmãos, na terça-feira à noite eu dei uma palavra aos irmãos e eu disse: pior do que estar doente é uma pessoa conformar-se com a doença e não fazer nada para se libertar dela. O irmão Cerulo entrou em 2010 dizendo: a igreja do Senhor Jesus está cheia de doentes. Estamos pior do que estávamos há uns anos atrás. Crentes nas igrejas cheios de doenças. E depois diz ele, e é verdade, e o pior ainda não são as doenças. O pior é que não fazem nada para se libertar delas. Não lutam pela sua cura. Pior do que ter uma doença é não lutar pela cura.
Pior do que estar doente é não fazer nada para se libertar da doença. E vou-lhe dizer, pior do que ser envergonhado, tímido e medroso, é continuar de braços cruzados, dizendo, eu sou assim, eu sou o Gabriela. Quem é o Gabriela? É aquele que diz, eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. Sem cravo e com pouca canela. Pior do que uma pessoa ser envergonhada, tímida, amedrontada, é a pessoa conformar-se e não reagir. Por isso Deus disse através de Joel, diga ao fraco, o fraco que se levante, o fraco que se levante e diga, eu sou forte, eu tudo posso naquele que me fortalece. Por favor, irmãos, não atrofie o seu potencial, não enterre a sua vida, não deixe de ser uma bênção com aquilo que Deus pôs dentro de si. Se Ele pôs, graças a Deus. Se você nasceu, há alguma coisa para você fazer. Alguém em algum lugar deste mundo vai precisar em algum momento do que você tem, da candeia que Deus acendeu dentro de si. Agora, se você não acredita em si próprio, se vive controlado por medo, se é uma pessoa que tem vergonha, é tímido para lá da conta, você está a enterrar-se literalmente. Reaja, levanta a cabeça, vença esses fantasmas e venha abençoar a sua vida e quem está à sua volta em nome do Senhor Jesus. Alguém que diga amém, alguém que diga graças a Deus, aleluia. Então repita, eu sou forte, eu sou capaz, eu posso, porque na força e no poder do Espírito Santo eu farei proezas em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, amém. Agora ouça, preciso dizer isto porque veio ao meu coração. Não pense você que não tem que lutar contra as debilidades da sua alma. Se você é uma pessoa envergonhada e tímida, não pense você que de vez em quando não tem que lutar com a vergonha e com a timidez. Vai aparecer. Isto faz parte da essência da sua personalidade. Pergunte a um pastor, a um homem de Deus, que já ministrou muito, se ele for uma pessoa de temperamento inclinado à vergonha ou à timidez, a ser uma pessoa introvertida, você pergunte-lhe se muitas vezes ele não sente um nervoso miudinho quando vai ministrar a certos lugares. No entanto, prega há muito tempo. Porquê? Porque tem a ver com a sua natureza, com a sua estrutura humana. Então há questões na nossa vida que nós temos que viver lutando constantemente para ultrapassá-las e superá-las em nome do Senhor Jesus. Mas a questão é levantar a cabeça e ir em frente. Assim como a vida é um risco permanente, a vida também é uma luta permanente que os fortes podem ganhar. Seja forte em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, agarra aí a mão do seu irmão perto de si e diga-lhe em voz bem forte, em voz de trovão, tu és capaz.